Bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Estou aqui com meu pai, Zé Antônio. Beleza, pai? Tudo jóia. E vocês? Tudo Beleza, beleza, tranquilo? beleza. Então tá bom. Então, vamos retomar de onde a gente parou no último episódio. Agradecer a todo mundo pela audiência mais uma vez, quem acompanha a gente, quem dá sugestão, comenta. Se tiver sugestão, por favor, deixe seu comentário, deixa o like, compartilha aí o vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Hoje a gente vai entrar num assunto aqui bem interessante. Então eu vou falar seguindo, né, a nossa sequência de que a gente vem falando nos últimos episódios. A gente está falando sobre evidências de presenças ou de pelo menos de avistamentos, De visitas, visitas de, visitas de seres. de seres inteligentes, de objetos voadores de alta tecnologia ao longo da história. Então, eu compilei aqui uma lista com alguns dos principais avistamentos de OVNIs que se tem relato aí na história mais moderna. A gente falou um pouco no último episódio sobre alguns tipos de descrições nos livros antigos, contos antigos, milenares, né? Coisa que compõe o Antigo Testamento, o Mahabharata indiano, o livro do Tibete, que eu esqueci o nome que meu pai falou. Como chamava mesmo, pai? O livro do Tibete era chamado de Contor. Contor. E também na Bíblia. Mas aí agora eu vou falar de avistamentos que aconteceram do século I para frente. Então eu vou começar aqui no ano de 1893, voltando até o século I, para mostrar como que isso já vem acontecendo na história antiga. E depois eu vou passar para os mais recentes, aí, século XX até o século XXI agora, que a gente tem uma riqueza grande de informação aí atualmente, graças aos procedimentos de desclassificação de documentos por conta do governo dos Estados Unidos, que vem estudando esse fenômeno aí há pelo menos 60, pelo menos 85 anos que eles estudam isso. Então vamos lá. No ano de 1893, no país de Gales, o pessoal avistou 8 a 9 luzes no céu voando em formação perfeita, se reagrupando em formações diferentes. É um tipo de avistamento, vocês vão ver aqui a hora que eu for descendo a lista, é relativamente comum esse tipo de avistamento. Não em 1893, assim, né, não tem como você confundir isso em 1993 com uma formação militar, um avião, porque não existia avião nessa época. Então o pessoal avistava isso e ficava sem saber o que era, literalmente. Luzes se movimentando como se fosse uma formação militar, formando diferentes padrões no céu e de repente desaparecendo. No ano de 1887, um outro tipo de avistamento muito comum na época das grandes navegações eram justamente do pessoal tripulante de navegação. E tem alguns relatos aí, inclusive, na época que a coroa espanhola e portuguesa vinham explorar aí o Atlântico, né, na época das grandes navegações mesmo, quando descobriram o Brasil, tinham esses relatos. Esse aqui de 87 é um navio inglês chamado Siberian, e a tripulação viu no dia 12 de novembro de 1887. Tem relato disso aí, quem quiser pesquisar, a gente vai deixar os links aqui para vocês também. Mas foi avistado o que o capitão do navio falou assim: olha, eu já vi a gente sabe que um meteoro ele pode sempre só cair do céu para no mar. Mas o que eles viram esse dia foi o que foi descrito como um meteoro saindo de dentro do mar para o céu. E ele não só saiu de dentro do mar para o céu, ele ficou voando a mais ou menos uma altura de 50 pés, próximo ao navio. A tripulação inteira viu esse tal desse que eles descreveram como um meteoro, que é uma bola de fogo com fumaça, assim, né? Imagina. E ela ficou ali voando perto do navio, saiu de dentro do mar, ficou voando perto do navio e sumiu. É um outro detalhe interessante também, que muitos desses OVNIs, é, OVNI é um termo que hoje em dia ele já está ficando até um pouco obsoleto, porque muitos desses objetos eles não são somente voadores, eles são capazes de entrar na água também, pelo que eles observam. Então, tem o termo OSNI,
que são objetos submersos não identificados, Invencíveis. submersíveis não identificados, e tem um termo, eu não sei como que seria em português, mas que é o de Transmedium Objects, que são objetos capazes de transitar por meios diferentes, ou seja, ele é um submarino que voa, um avião que é capaz de mergulhar também, enfim. É, olha só, você estava falando aí dos avistamentos, né? Então, quando a gente chega lá naquele de 1893, por exemplo, ou 1887, vale a pena lembrar que o primeiro avião militar da história foi utilizado pelo Império Otomano em 1911. Ok. Então, avistamentos antes de 1911, e era um avião feito de madeira com tecido, voava 75 km por hora. Né, Não tem como ser uma não nave, tem, não nada tem, nesse sentido, com não tem. luzes e tal. Era uma carroça voadora, literalmente, e foi utilizado pela primeira vez pelo Império Otomano em 1911. Olha. Então, esse é o primeiro relato de um avião militar que se tem na história. E eles não voavam em formação, eles não tinham luzes, eles não faziam formações complexas no céu. Agora, um dos relatos mais intrigantes aqui que tem, vem de um astrônomo do México, no ano de 1883, dia 12 de agosto, na cidade de Zacatecas, no México, um professor de astronomia chamado José Bonilla. Ele estava estudando o Sol, estava fazendo observações no Sol e estudando manchas solares, né, sunspots, lá, atividade solar e tal. E ele notou um objeto cruzando o disco solar, assim, no campo de visão dele, assim, um objeto com uma trajetória definida. E ele achou estranho, contabilizou. Aí passou um pouquinho, passou outro objeto. Falou, uai, mas tá estranho isso aí. E no período de 2 horas que ele ficou ali observando, ele contou 283 objetos cruzando o disco solar para lá e para cá, em movimentos contínuos, entendeu? Com trajetórias definidas. Não era cisco, não era passarinho, eram objetos que ele estava observando com um telescópio solar e ele contou 283. Esse é considerado, na história da ufologia de observações feitas por astrônomos, esse é um dos casos mais notórios. É, no ano de 1882, dia 17 de novembro, também um outro astrônomo, E.W. Maunders, estava no Observatório Real da Inglaterra, na cidade de Greenwich, quando ele observou um objeto. E assim, isso é um astrônomo que fez essa observação. Não é uma pessoa leiga. Ele tinha um conhecimento de objetos, corpos solares. Ele não se confundiu. Ele não sabia o que era. O que ele viu foi um objeto no formato de um charuto, que também esse OVNI no formato de um charuto também ele é meio conhecido. Alguns falam do Tic Tac. É um dos avistamentos mais famosos aí é, dos militares americanos, eu vou chegar nele também. Esse formatinho de charuto ele já apareceu várias vezes ao longo da história. E ele viu um desse aí com um brilho verde cruzando o céu, onde ele estava fazendo as observações e sumiu. No ano de 1879, comandante Pringle, do navio HMS Vulture, da Inglaterra também, ele estava no Golfo Pérsico no dia 15 de maio, e aí esse é louco, porque assim, eu já li a Bíblia e eu conheço a descrição dos girantes, acho que é de Ezequiel mesmo, ou de Daniel, acho que é de Daniel. Ele fala desses OVNIs que são como se fossem rodas concêntricas voando e girando uma dentro da outra. Negócio Ezequiel. muito Ezequiel, né? Negócio Uhum. muito louco. E aí, nesse ano aqui, 1879, esse comandante Pringle, ele relatou ter visto dois objetos desses aí, um leste e um a oeste, que ele descreveu como rodas concêntricas girando uma dentro da outra, né? Cujo brilho ofuscava a visão e tinham os raios, né? Era como se fossem rodas raiadas assim. Esses raios eram muito brilhantes e eles submergiam e saíam da água à vontade, assim, ó. Um girando para um lado, outro girando para o outro, de um lado e do outro do navio. Coisa de louco. Parece muito com a descrição bíblica lá dos girantes, é interessante. Para não falar que, né, os mais céticos vão falar que ele é, copiou essa narrativa da Bíblia. É É verdade. exatamente a descrição que está no livro de Ezequiel. É isso mesmo, muito louco. Mas eu não sei se no livro falava que eles entravam no mar e saíam do mar, né? Não, 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 não me recordo
Teria que dar uma olhada, mas não me recordo de ter nenhuma narrativa a respeito de entrar na água e sair da água, não. E é engraçado, olha só, em 1845, dia 18 de junho, tripulação do navio Victoria, também da marinha inglesa, viu no mar Mediterrâneo, ali de novo no Mediterrâneo, 3 corpos luminosos, eles não descreveram o formato deles, só viram luzes entrando e saindo do mar, ficando suspenso no ar durante uns 10 minutos ali próximo ao navio deles antes de desaparecerem também. Um outro tipo de avistamento também que acontece, já tem, inclusive em 74 teve um desse no Brasil, em Manaus, que são objetos, esses aí são meio assim, até difícil assim, sem a gente ver fica difícil até de acreditar, mas são objetos muito grandes, tipo do tamanho de vários campos de futebol, assim, ocupando uma área absurda no céu, e já foram vistos aqui, já foram vistos nos Estados Unidos, e o primeiro registro que eu tenho desse que eu consegui achar foi em 1833, no Canadá, nas cataratas do Niágara. Um quadrado gigante que eles estimaram que tinha, acho que 10 milhas de comprimento, e foi visto por milhares de pessoas, tanto do lado americano quanto do lado canadense, e ele ficou pairando sem fazer barulho nenhum durante mais ou menos De- uma hora. 10 milhas são 16 quilômetros, só para, né, É, é. a gente ter uma ideia. É grande, era grande, muito grande. É assustador esse daí. É parecido com o que tem de 74 em Manaus, um caso famoso, se não tão famoso, que a mídia não cobre muito desses casos, mas quem quiser pesquisar aí, foi visto por milhares de pessoas também, mais ou menos parecido com isso. Um objeto com uma forma meio desconhecida, mas ele era muito grande, tipo, quase do tamanho da cidade toda, ficou algumas horas pairando ali e Esse, sumiu. esse, esse avistamento de Manaus, cara, foi final de outubro de 1974, entre o dia 27 e o dia 30 daquele mês. O que acontece? O que acontece desse avistamento? Eu dei uma pesquisada a respeito desse avistamento, especificamente a respeito desse avistamento de Manaus, e teve já tem um bom tempo que eu pesquisei isso, mas teve um cara que foi atrás dos artigos de jornal daquela época, né? Porque não é possível que uma coisa Desse dessa tamanho, né? dimensão, né, não tenha sido relatado nos jornais da época. E o que acontece? Esse jornalista que foi pesquisar, ele descobriu que todos os jornais da época que cobriam Manaus, que eram acho que 3 jornais naquela época, todos eles, os arquivos entre o final de setembro de 74 até o final do ano de 75 desapareceram. É. É, Não esse, existe registro nenhum de nada que aconteceu. Não é só do avistamento, não. Todas as reportagens do final de setembro de 74 até o final do ano de 75 simplesmente desapareceram dos arquivos. Aquele ano foi perdido na história de Manaus no que diz respeito à imprensa. é. Então, quer dizer, se apagaram, meu amigo, é porque alguma coisa tinha ali. Com certeza, Muito assim, louco isso. quando a gente fala isso, o pessoal que é mais cético tende a acreditar que isso é teoria da conspiração, que é viagem e tudo mais, mas na real é que não é, sabe? O que tem coisas no céu que a gente não consegue compreender é fato. Os governos já, inclusive, assumem isso claramente hoje. Tem programas, né, bancado com o nosso dinheiro para poder estudar esses fenômenos. Então, esse esforço que acontece e sempre aconteceu de meio que dar uma censurada nesse tipo de informação, isso aí faz sentido, os governos fazem isso mesmo, por questão de segurança, eles jamais iriam, principalmente os Estados Unidos, imagina, vai assumir assim para o mundo todo que existe uma tecnologia aí fora que a gente não tem o menor domínio sobre, que ela entra à vontade no nosso espaço aéreo, faz o que quer, paira sobre base aérea. Eu vou chegar nos avistamentos militares aqui, do mais modernos, vocês vão ver, o bagulho é louco. E existe realmente um esforço consciente de governos de supressão dessa informação, com certeza, porque são coisas desconhecidas e que ninguém sabe a extensão, o impacto, né, que isso pode ter. Mas deixa eu continuar aqui na minha lista. 1820, durante um eclipse lunar na Inglaterra, vários astrônomos que observavam o eclipse também
1820. Eles observaram parecido com aquele primeiro que eu falei lá, uma formação luminosa no céu fazendo, como se fosse exercício militar, assumindo diferentes padrões, diferentes formas no céu. Ninguém entendeu nada durante o eclipse da Lua ainda, que a luz deu uma baixada, conseguiram ver essas luzes fazendo todo quanto é tipo de movimento. Esse em 1820, o povo deve ter surtado e sumiu da mesma forma. 1811, dia 15 de maio de 1811, em Genebra, na Suíça, aconteceu um avistamento ferrado também, porque foi uma das primeiras vezes que o pessoal. Bom, o que aconteceu? O pessoal viu no, no céu um objeto que ficava mudando de forma. Uma hora parecia uma serpente, outra hora ele se organizava parecendo uma ferradura, outra hora ele parecia uma meia-lua, muito luminoso. Eles achavam que era um objeto só. E aí um astrônomo lá local conseguiu fazer uma observação enquanto o evento acontecia com um telescópio, e ele falou: não, não é um objeto só, são vários objetos fazendo essas formações juntos. Que nem hoje em dia a gente tem esses shows de drone, que você vê os drones voando e fazendo várias figuras no céu. Foi mais ou menos o que eles viram. 15 de maio de 1811, em Genebra, na Suíça. Em 1809, 10 de agosto, foi um dos primeiros avistamentos que se tem notícia de uma nave maior cuspindo navezinhas menores e interagindo com outras naves. Então, assim, foi um cara chamado John Stavely, em Londres. Ele descreveu algo parecido com uma nuvem de tempestade, com trovão e com luz e uma fumaça escura. Ele descreveu isso, uma nuvem de tempestade escura, com barulhos e com luzes, que ficava soltando meteoros dela. E esses meteoros faziam voos conscientes em volta dela e voltavam. Fazia voos e voltavam. É muito interessante. São os primeiros avistamentos que tem e tem vários, de uma nave mãe maior com soltando, coordenando várias outras navezinhas menores que vêm depois se encontrar com ele novamente. À medida que vai ficando mais antigo, né, os relatos ficam um pouco menos ricos também. É, do ano de 1550 até mais ou menos ali o século I, eu tenho uma lista de alguns avistamentos, são muito parecidos, são descritos como bolas de fogo, alguns descrevem como tochas de fogo no céu, né, esse objeto mais comprido voando, outros como bolas mesmo, e novamente, objetos que entram na água e saem da água, objetos que mudam de cor, que se organizam em formações no céu. Essa tocha flamejante, ela já foi vista na Itália, na Hungria, na Inglaterra várias vezes, varetas flamejantes, varetas vermelhas, fazendo movimentos conscientes de voo mesmo no céu, que o pessoal via e não tinha a menor ideia do que estava vendo. Então, assim, claro, alguns desses podem ser atribuídos a algum fenômeno meteorológico, algum meteoro, alguma coisa, provavelmente. Mas quando você vê as descrições da forma como eles descrevem a trajetória desses objetos no céu, o que eles fazem, você percebe que é difícil, né? Esses especificamente é difícil atribuir a algum evento natural. Esse do século, no ano 12, é baseado em um conto, né? Só que os historiadores eles atribuem, eles dizem que esse conto ele foi muito provavelmente baseado em um evento que aconteceu mesmo, baseado nas evidências que tem, numa cidade chamada Clora, na Irlanda. E aparentemente, né, no ano 12, parece que um objeto no formato de uma âncora desceu dos céus, tipo ancorou mesmo, numa igreja deles, durante uma missa, durante uma celebração que estava acontecendo. E aí ele se atracou na torre da igreja, e aí o pessoal conseguiu ver seres lá em cima, e um desses seres desceu, chegou lá na igreja, e aí o pessoal deu uma pirada, porque descreveram o movimento deste ser como se ele estivesse nadando na água, mas não tinha água, ele estava descendo de uma corda lá, né, na igreja. O pessoal pirou, quiseram capturar o ser, e aí o bispo não deixou. O bispo da igreja falou que não,
que aquilo ali era outra coisa, que ninguém podia fazer nada, e aí o ser voltou. Do mesmo jeito que ele apareceu, eles voltaram, o objeto desatracou e sumiu no céu. Isso é Não no era não era da nossa ordem de coisas? É, exatamente, não é da nossa ordem de coisas. Então, os historiadores falam que esses relatos como este, né, estão hoje principalmente hoje em dia, né, com a onda de OVNIs, de estudo de OVNIs que está tendo, eles têm sido levados mais a sérios e muito provavelmente foram baseados em algum relato de algo que aconteceu mesmo, em um evento mesmo. Então, assim, é isso que eu tenho para a história antiga, pré-século XX, pré-invenção do avião. Agora a gente vai passar para os avistamentos a partir do ano 1900, e que são uns avistamentos mais, como pode-se dizer, tem mais riqueza de detalhes, são mais confiáveis porque foram feitos por, muitas vezes com equipamento, com radar, né? Enfim, então a gente pode começar um caso clássico que foi um dos que iniciou a corrida para pesquisar os OVNIs em 1942, chamada Batalha de Los Angeles, né, onde o governo acreditou estar sendo atacado por foguetes inimigos e é, míssil inimigo. Na verdade, eu não sei se nessa época tinha míssil, mas eles acharam que era um ataque inimigo que estava acontecendo porque eles realmente viram no céu um objeto luminoso lá, ficou voando sobre Los Angeles lá durante um tempão. Muita gente viu. Chegaram a apontar a arma para o negócio, chegaram a jogar flare, aquelas coisas para iluminar o céu para tentar ver o que era. E decretaram o estado de guerra, falando que estavam sendo atacados pelo inimigo. Ninguém sabe, não tinha inimigo, ninguém sabe que objeto era esse que o governo viu. Então, Batalha de Los Angeles, ano de 1942. E aí, daí para frente, tem muitos casos, né? O caso de Roswell, no verão de 1947, na cidade de Roswell, no México, New Mexico, né? Novo México, nos Estados Unidos, é, é um dos casos mais famosos do mundo, porque aparentemente, né, o fazendeiro William McBrazel, ele descobriu uns destroços na fazenda dele, de alguma coisa que havia caído, e quando ele entrou em contato com as autoridades, aconteceu uma das maiores operações e mais controversas operações militares na história dos Estados Unidos, porque ninguém sabe direito o que aconteceu, o que eles encontraram. É mais ou menos parecido com a história do ET de Varginha aqui em Minas. A versão mais atualizada da história é que o governo havia acompanhado realmente que um objeto tinha entrado na atmosfera e caído ali, mais ou menos ali em Roswell, e eles já sabiam disso, e não era um objeto conhecido. E aí, quando esse fazendeiro reportou, eles já sabiam exatamente onde era a localização e fizeram uma mega operação militar lá, com mobilizaram muita gente para poder ir lá e tararará, e fizeram tudo isso. E aí o jornal de Roswell, no mesmo dia, reportou. Falou, ó, caiu um OVNI aqui, é isso. E disse que encontraram até corpos, recuperaram corpos, porque assim, isso foi a matéria que saiu no dia. Porque a notícia estava fresca, o pessoal ainda estava, as zonas de contenção ali não estavam tão efetivas ainda, a notícia correu, o rádio peão, o pessoal foi e publicou esse jornal. No dia seguinte, veio a errata, falando, opa, o governo mandou falar que não tem nada de OVNI, pode ficar tranquilos, não estamos sendo atacados, era apenas um balão meteorológico. Ou seja, né, essa história de Roswell ela é muito famosa e ninguém sabe direito ainda o que aconteceu, mas assim, certamente o governo não mobilizaria a quantidade de homens, de, de avião, de equipamento, e não teria feito tamanha hum, uma operação secreta, com tanto segredo em volta daquilo ali, muito parecido com o que aconteceu no ET de Varginha também, se fosse apenas um balão meteorológico. Então essa daí não cola não. É, Uhum. no mesmo ano, em 1947 também, um piloto civil chamado Kenneth Arnold, né, ele viu objetos brilhantes azuis nos Estados Unidos voando em formação de V, perto do Mount Rainier, no estado de Washington. E esse avistamento é considerado o início da era moderna dos avistamentos de OVNI, porque ele estava voando, viu o aviãozinho dele lá e passou esses objetos voando em formação de V muito rápido. Ele não sabia o que era. Também, como ele não sabia o que era, pode ser que seja algum tipo de treinamento militar dos Estados Unidos, né?
E assim, nos Estados Unidos aconteceram muitos, mas não somente nos Estados Unidos, né. Eh, no ano de 1900 tem aquelas fotografias famosas que foi um casal de fazendeiros que tirou, que não é fake, são 2 fotografias famosas, quem quiser pesquisar, eu vou pôr link também. Mas é de McMinnville, os OVNIs de McMinnville, ano de 1950. Casal de fazendeiros viu 2 OVNIs lá na propriedade dele, conseguiu tirar 2 fotinhas, na época era mais fácil. As fotos estão aí, são das fotos mais famosas de OVNIs que tem. Com certeza quando alguém vê vai reconhecer. No ano de 1967, caiu na região do Port Shag, no Canadá, um objeto vindo de fora da atmosfera, não identificado, em altíssima velocidade, caiu no mar. A Marinha Canadense, em conjunto com a Marinha Americana, fizeram uma busca extensiva lá e nunca encontraram nenhum destroço, nada. Ninguém sabe o que que foi, mas foi observado. Então, hã 1976 tem um incidente maravilhoso, muito interessante, em Teherã, lá no Irã. A Força Aérea Iraniana tentou observou um objeto. Olha, 1976, OVNI de Teherã. Fácil de pesquisar também, tem muito documento a respeito. Mas uns jatos de combate da Força Aérea Iraniana tentaram identificar um objeto não identificado no radar, voando. Assim, tem gente que fala: "Ah, um piloto de jato identificou um objeto não identificado, poderia ser um pássaro". Não poderia ser um pássaro. Esses equipamentos são muito bons, calibrados e o pessoal é treinado para observar. Então ele não ia confundir um aparelho tecnológico com um pássaro. Então eles perseguiram esse objeto voador, que era muito mais rápido e mais capaz que eles, e quando eles chegavam perto do OVNI, o avião começava a falhar, cara, começava a dar pane no sistema. Eles não conseguiram se aproximar do OVNI e ele acabou fugindo. Esse incidente de Teherã é maravilhoso, muito interessante. E, assim, mais pra frente ali nos anos 80, os anos 90, essa intensidade desses avistamentos aumentou, né. No ano de 97 teve as luzes de Fênix, que é um dos casos mais famosos aí na história dos Estados Unidos, parecido com esse que a gente falou do Niágara e de Manaus também, uma formação, assim, maior que a cidade inteira, passando em cima da cidade durante horas, uma grande formação, milhares de pessoas viram. Luzes de Fênix de 97. E ninguém não tem explicação, não era nenhum, hã, equipamento conhecido. E, assim, né, então esses aí eu trouxe alguns militares, alguns civis, e uma coisa que é muito interessante também, para poder encerrar esses avistamentos, é a interação, né, que tem deles com bases militares, com jatos militares, tipo esse do avistamento de Teherã, tem outros também, tem outros. Nos Estados Unidos mesmo já aconteceu algumas vezes, um dos mais famosos, em 67, na base de Malmstrom, base da Força Aérea Americana em Malmstrom, no Montana, 67. Um OVNI foi avistado sobre a base e simultaneamente, né, o avistamento aconteceu, eles estavam com contato visual com o objeto e, ao mesmo tempo, iniciou-se uma sequência de lançamento, como se a base tivesse ficado toda pronta para lançar as ogivas nucleares que tinham ali. Ou seja, parece que o bicho, o objeto tinha os códigos nucleares, tinha como hackear o sistema deles, ligou tudo, plum, acendeu as luzes como se estivesse preparando para iniciar a sequência de lançamento e em questão de segundos desligou tudo assim e sumiu. Foi só para dar um susto. Esse é um caso muito famoso, documentado por gente de patente altíssima dentro do exército, dentro da Força Aérea. Isso que a gente está trazendo aqui não é viagem, isso aqui são documentos. É, no deixa eu ver aqui. Um dos mais famosos, inclusive tem vídeo desse, né, do USS Nimitz, 2004. Inclusive tem o, 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 o- o capitão desse navio aí, chamado David, desse navio, não, desse avião, desculpa. USS Nimitz é um navio, é um porta-aviões, e desse porta-aviões saíram 2 jatos para interceptar um certo objeto que eles estavam observando no radar. E aí o capitão de um desses aviões, né, o capitão da operação, chamado comandante David Fravor, ele é um cara que hoje em dia fala muito abertamente sobre o que ele experienciou. Ele perseguiu um OVNI com um avião americano em 2004.
E, e o OVNI deu um baile, literalmente, no jato mais moderno que os Estados Unidos tinha na época. Esse incidente ficou conhecido como Tic Tac. E o governo dos Estados Unidos, recentemente, aí nos últimos anos, acho que foi em 2017 ou 2019, não me lembro exatamente, o New York Times conseguiu alguns arquivos e soltou esses vídeos. O vídeo do Tic Tac é um deles. Que houve essa interação. Olha só como é que é interessante. Os jatos saíram do porta-avião e aí foram até o objeto que estava sendo monitorado no radar. Chegando lá, eles observaram um certo agito na água. Aí falou que a água estava bem limpa no mar, tinha um certo borbulhinho acontecendo assim, e aí eles viram esse objeto lá paradinho, sem propulsão visível, parecendo uma bala tic-tac. Por isso foi conhecido como tic-tac. Ele era cilíndrico, parecendo um tubinho assim parecendo um OB, um absorvente interno. E voando sobre a água assim. E aí, beleza, dois aviões, dois F-18 Super Hornets chegaram para poder observar. Um deles ficou fazendo a ronda em cima, enquanto esse com o David Fravor desceu. No que ele desceu para chegar mais perto do objeto, o objeto inteligentemente começou a apontar e imitar o movimento do avião, a ficar acompanhando o movimento do avião. E em determinado momento, inclusive, fez o que é considerado um ato de guerra. Ele fez um jamming no radar do avião. Interagiu, ele desabilitou o radar do avião. Então o comandante lá, o pessoal ficou assim, caralho, bicho, o negócio tá interferindo com nossos sistemas. E aí, nesse momento, o comandante conseguiu fazer um contato visual com ele, e aí ele observou isso aí, ele falou da boca dele, que havia uma nave muito maior que o Tic Tac embaixo da água. Que parece que ela submergiu, e o Tic Taczinho ficou lá em cima. E parece que, não sei se em determinado momento, ele descreveu como se ele parecia um animal com medo, assim, ele assustado, assim, tinha movimentos muito rápidos. E aí, em determinado momento, ele simplesmente sumiu. Desapareceu de vista, sumiu. E o radar traqueou ele voando a uma velocidade, assim, eu não vou lembrar qual que é a distância, mas ele voou coisa de 100 milhas em um segundo, mais ou menos isso, a velocidade. E aí eles perderam o contato, perderam o visual de tudo e falaram, não, beleza, vamos voltar. Bom, cancela a missão, voltaram pro navio. No que eles chegaram no navio, o torre de comando fala, capitão, você não vai acreditar. O quê? Os objetos estão lá no mesmo lugar de novo. Aí eles falaram, assim, o governo com certeza monitorou, mandou outras operações lá para ver, mas a que se tem notícia que é desclassificada é essa do David Fravor. Muito boa, tem podcast E excelentes com esse cara. é interessante o que está acontecendo agora no Congresso americano, né? É, Depois que eles começaram realmente a pressionar o governo para que o governo libere relatórios a respeito do que é que essas pesquisas, o que isso tem acarretado em termos de conhecimento e tal, aham, porque é, para poder forçar o governo a falar a respeito disso, eles estão usando justamente aquela de que, bom, o dinheiro é do contribuinte, o contribuinte tem todo o direito de saber o que vocês estão fazendo com o dinheiro dele, para uhum, onde está indo e qual o benefício de uhum, gastar essa monstruosidade de grana, né? uhum. E tal. Então, assim, graças a esse movimento é que a gente está começando a descobrir um monte de coisas e muita coisa está aparecendo muito rapidamente. O governo americano está liberando É. muita coisa, né? Como é que chama aquele médico que Steven tem Greer. o Steven Greer? Esse Tem alguns, cara, tem alguns caras bem, esse bem cara aí, expoentes ele aí, né? corre o risco de amanhecer com a boca cheia de formiga uma hora, que O Steven ele é Greer está por perigoso. trás de um movimento muito importante de soltar informações. Tem um repórter chamado George Knapp também, que ele já é antigo aí nessa pesquisa, está há muitos anos. Tem um produtor de vídeos chamado Jacques Vallée, que é muito bom. Tem o James Fox, que lançou agora um documentário, inclusive, sobre o ET de Varginha, muito bom, tá no Netflix. E tem o Jeremy Corbell também, que é um outro que produz documentários, fez aquele do Bob Lazar. Essa história do Bob Lazar é uma que vale a pena a gente falar aqui também, ela é muito interessante. A gente pode falar Eu no só próximo episódio sobre o Bob Lazar. podemos, O eu Bob só Lazar, vou. as Ele tem umas histórias do Bob histórias Lazar muito cabulosas, cara. Vale a pena a muito, gente falar. muito, e muitas das histórias dele já foram corroboradas depois, mas a gente vai falar. Eu só queria encerrar aqui com dois casos muito interessantes. O primeiro, que
existe esse relato, diz que tem o vídeo e, na verdade, eu já vi um vídeo, só que os Estados Unidos nega com todas as forças que aconteceu, que foi um OVNI descendo na base militar de Kirtland, em Albuquerque, Novo México, no ano de 1980. Foi avistado, o pessoal viu o OVNI descendo lá e não viram levantando depois, não. Ou seja, deve estar lá. Esse, e um dos que atualmente, né, bom, eu falei do comandante David Fravor, são 3 caras que foram intimados pelo Congresso, pelo Senado ou Congresso, para poder depor, Uma, lá uma falando. comissão, uma comissão do Congresso americano envolve, os dois, né, o Senado e a Isso. Câmara dos Deputados, Tem tipo uma um mês mais ou comissão menos que lá. aconteceu essa audiência, e aí foram 3 caras convidados, um oficial de inteligência chamado David Grush, o comandante David Fravor, e tem um outro comandante chamado Ryan Graves. Eu vou falar aqui do último avistamento de hoje, que foi esse cara Ryan Graves. Ele foi intimado a depor lá justamente porque ele comentou que ele não viu um OVNI. Ele via todos os dias nas missões de treinamento dele OVNIs na costa ali. Ele voava na costa leste dos Estados Unidos. Então, no ano de. Deixa eu só confirmar aqui qual ano que foi que ele viu. Mas Ryan Graves, mais ou menos do ano de 2015, foi o auge desses avistamentos, né? Mas ele fala que foi um período de mais de um ano. Mas todos os dias ele via esses OVNIs e os aviões quase batiam nesses OVNIs. Ele inclusive tem um selfie dele, se você entrar na internet você acha, que é o piloto assim com um objeto esquisito do lado dele. Ele falou, são esses objetos esquisitos mesmo. E eu queria trazer esse caso justamente porque no último episódio você falou, você deu uma descrição de um objeto, acho que no livro do Tibete lá, naquele livro antigo, que o pessoal dava como se fosse uma bola e transparente, e aí Isso. tinha um ser lá dentro, que morava É, lá dentro. o livro tibetano ele coloca como veículos esféricos transparentes, né? Onde as pessoas viviam dentro. Ô bicho, é um absurdo. Isso daí é um absurdo, porque esse cara, Ryan Graves, ele foi lá no Congresso, testemunhou, né, fez um juramento lá, que ele estava falando a verdade, e ele falou exatamente isso, que em 2015, enquanto as missões dele de treinamento que eles faziam todos os dias na costa leste dos Estados Unidos, eles viam objetos que ele descreveu. A descrição é essa: objetos circulares transparentes com um cubo de metal dentro, voando. Vários, vários e vários deles. E às vezes o avião, ele falou que ele já chegou a ficar, tipo, a passar com o avião a menos de 10 metros de distância. O que em unidades, em termos de aviação, é muito próximo. É, Já quase bateu. quase um choque, Ele já uma quase bateu batida. nesses objetos. E ele falou Uhum. assim, hoje em dia, que até onde ele sabe, o contato que ele ainda tem com o pessoal que trabalha lá, continua rolando. Esses avistamentos aí estão rolando, todo dia. O E é, Ryan Graves ele fala, ele teve um avistamento que ele cita muito, que foi em 2004. Ah, mas isso aí ele já estava. Foi no Oceano Pacífico. é, E só para ter uma ideia, né, por que eles estão em cima do Congresso agora, do governo americano, para que ele preste contas a respeito dessas investigações e do que eles fazem. O governo em 2020, cara, a provisão do governo para esse tipo de operação de inteligência era de 2,3 trilhões de dólares. Então não é dinheiro de pinga que nós estamos falando, cara. É é, muita grana investida para depois vir a público falar: ah, não, nós nunca vimos nada, não tem é, nada. Cara, você não tem nada, por que você está gastando 2 trilhões de dólares por ano para investigar o que não existe? é. Exatamente. Então, assim, no próximo episódio, eu acho legal a gente trazer um pouquinho desses programas aí que foram desclassificados e algumas coisas que a gente já sabe, outros ainda A gente, permanecem ó, classificados, como a mas gente disso está tudo, limitando o podcast a 30 minutos, eu acho que se a gente falar um pouco sobre o Bob Lazar, Bob vai Lazar. dar 30 minutos. Não, mas é justamente ele tá encaixado num desses programas, entendeu? Ele é Porque fruto de um desses programas de estudo. porque
existem vários que nós poderíamos falar, É, né? Várias pessoas, e inclusive sugiro depois a gente coloca no nosso playlist aquela aquela convenção que o médico fez lá o para Steven Greer o fez. Steven Greer fez. É interessante que ele tem imagens, ele explica muito bem, Tem. muita coisa interessante ali. A É. gente deixa o link daquela convenção que ele fez. Aham. E aí vamos começar com o Bob Lazar, que o Bob Lazar, eu acho que é o cara mais desses aí que teve contato. O Bob Lazar, ele teve na instalação americana, ele Sim. viu lá, porque ele foi É. contratado para trabalhar, né, No na sistema de propulsão. engenharia reversa, Isso. não é isso? Então, o Isso. que acontece? Ele dá um pontapé inicial muito legal nessa questão do que é que existe É, o que se sabe de verdade, o que de o governo verdade. sabe de verdade. Exatamente, E aí começa a exatamente. entrar na questão justamente que esse cara na última audiência que teve, ele falou, o oficial de inteligência, o Dave Grush falou assim, existe um programa de recuperar destroços de objetos voadores que não identificados que caem. Às vezes eles caem por acidente, é o que falam. Eu acho um pouco provável uma nave que voa com essa tecnologia acontecer um acidente, mas o que eles falam também é que dependendo. Bom, enfim, aí já começa a entrar num outro âmbito. Mas que o governo tem esses projetos de engenharia reversa, isso daí tem, isso daí já tá vindo à tona e foi falado nessa última audiência. Né? Então, assim, será que eles estão capturando? Ou será que eles, quando acontece um acidente desse, eles vão lá e recuperam? São algumas perguntas aí que estão no ar ainda, ninguém sabe a resposta ao certo. Mas a gente vai trazer a história do Bob Lazar. Quem quiser pesquisar ele já para se preparar para o próximo episódio. Tem um documentário muito bom chamado Bob Lazar, Flying Saucers e Área 51, alguma coisa assim, ou Disco Voadores e Área 51 no Netflix. E a história do Bob Lazar é interessante pra caramba. Mas isso é assunto pro próximo episódio, né, pai? Com certeza. No próximo episódio, então, a gente fala um pouquinho sobre o Bob Lazar e a gente vai dando sequência no que é que a gente tem de conhecimento, né? O que a gente sabe que está já, que o governo americano tem. Tem. O governo americano ele foi obrigado a admitir aí É, vários OVNIs nos últimos tempos. Eles tiveram que foi. admitir um monte de coisa, É, coisa que eles vinham negando, mas chegou num determinado ponto que começou a se tornar pois é, bicho. insustentável a negativa do governo. Eles foram obrigados a assumir que Pois é, existem realmente. tem muita coisa Então, escondida. Muita. né, tem muita coisa que ainda não é da nossa ordem de coisas, mas a gente vai chegar lá. Então, Então beleza, galera. falou. Um abração para todo mundo Falou, pessoal. e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.